Agora. Boa noite, eu sou Alessandra do coletivo Voz Materna e hoje a gente vai falar sobre a pseudociência constelação familiar, né? A gente já trouxe outros programas em relação às pseudociências, né? E cada vez mais a gente descobre que no poço das pseudociências não tem fundo, né? As pessoas são bem criativas, né? E estão trazendo novas técnicas, novas crenças, e isso está fazendo modificação na vida das pessoas e modificações bem perigosas, né? Uhum. A nossa live de hoje é a 7ª live do projeto Mitos, Pseudociência e a Legitimação da Violência contra Mulheres e Crianças. O nosso tema é a desresponsabilização do agressor, abusador, nas varas de família de violência doméstica, com o uso da pseudociência constelação familiar para a resolução de conflitos. Para a live de hoje, nós convidamos a doutora Ana Maria Ancarelli, psicanalista clínica, especializada no atendimento de crianças e adolescentes e atual presidente da ONG Vozes de Anjo. Convidamos também a Shirley Stamou, psicóloga, com 25 anos de experiência como psicoterapeuta. Eu dou bem-vinda a todas e vamos iniciar com a doutora Shirley. Bem-vindas ao coletivo Voz Materna. Muito obrigada pelo convite. Boa noite para todas e todos que possam estar aí assistindo a gente. Então, meu nome é Shirley, eu sou psicóloga há 25 anos, eu moro aqui em Florianópolis e sempre estive muito atenta sobre a questão do abuso sexual na infância e na adolescência, sobre a questão da violência contra a mulher, né? Além de ser psicóloga há 25 anos, eu também tenho um blog feminino há quase 12 anos. E ontem mesmo, lá nesse blog feminino, eu estava falando justamente sobre a questão da constelação familiar. Infelizmente, no Brasil, está tendo uma grande disseminação, né, dessa técnica pseudocientífica chamada constelação familiar, que não tem nenhum embasamento científico, não existe nada que comprove a sua eficácia, né, nada que comprove que ela de fato funciona para cuidar de saúde mental ou para ajudar na resolução de conflitos. E existem vários aspectos muito polêmicos por trás da constelação familiar que muita gente não sabe. Ontem, nessa outra live que eu fiz lá no meu Instagram Garotas Modernas, no meu blog feminino, depois que eu fiz a live, muitas pessoas vieram comentar, tanto nos comentários quanto por direct, falando sobre experiências ruins que tiveram com os chamados consteladores, com as pessoas que se dizem terapeutas e que usam essa técnica da constelação familiar. A constelação familiar também pode ser chamada de constelação familiar sistêmica. Ela foi criada por um homem que não era nem psicólogo, nem psiquiatra, tá? Ele não era médico, não era psicólogo, ou seja, não era da área da saúde mental, chamado Bert Hellinger. Ele era alemão, né, porque ele faleceu há alguns anos, e ele criou toda essa teoria que mistura muitas coisas ligadas a temas da espiritualidade, xamanismo, o próprio espiritismo, fez uma miscelânea de várias crenças, misturou com algumas coisas legítimas da psicologia e cunhou esse nome, né, constelações familiares, para falar, então, que tudo que acontece na nossa vida hoje depende das nossas relações familiares e também de antepassados que a gente tem há 2, 3, até 4 gerações. Ou seja, o comportamento de uma pessoa hoje seria regido muito por coisas mal resolvidas na dinâmica familiar, não só a dinâmica familiar atual, né? Pessoas que você convive, mas também com pessoas que você nem conheceu, como seu bisavô, seu tataravô, sua tia-avó, de 2, 3 gerações atrás, tá? A gente tem que entender que o próprio Bert Hellinger é uma pessoa muito controversa. Ele foi muito desacreditado na própria Alemanha. Tem vários países que não permitem a aplicação dessas teorias, dessa teoria dele, né, dessa forma de atuar, dessa tentativa de terapia baseada em nada, baseada em achismos da cabeça dele, porque ela é cheia de furos, é uma teoria com muitos problemas, e
tudo começa até pela própria história do Bert Hellinger. Ele foi nazista, ele lutou na Segunda Guerra Mundial do lado nazista, ele tinha um grande apreço pelo Hitler, ele chegou a escrever e publicar um poema em homenagem ao Hitler, ou seja, ele é uma pessoa bastante controvertida, né, bastante controversa. E a teoria dele, então, vê a questão dos problemas psicológicos como relacionados com gerações passadas, como se a gente carregasse na nossa memória, na nossa mente, na nossa personalidade, coisas que os avós, que os bisavós, que tios e tias de 2, 3 gerações atrás vivenciaram. Então, muitas vezes ele dava explicações muito simplistas, né, e meio que sem pé nem cabeça para situações atuais. Por exemplo, se uma pessoa não consegue ter filhos, ele poderia dizer, mas isso é porque o seu tio-avô, a sua tia-avó fez muitos abortos e isso está atrapalhando, né, a questão da fertilidade. Ou seja, ele juntou um monte de coisas, fez uma grande miscelânea de coisas, né, e tentou transformar isso numa teoria que, infelizmente, colou, né, em alguns países. Aqui no Brasil, infelizmente, a constelação familiar, ou constelação familiar sistêmica, tem sido aplicado em alguns lugares, em algumas cidades, através do SUS, e também em algumas comarcas, né, dentro aí das varas de família, principalmente para conciliação, tá? Principalmente para conciliação de casos de abuso sexual na infância, envolvendo aí familiares, né? Pais, padrastos, tios, avós, primos, e também violência contra a mulher. Uma das coisas que mais me chama a atenção dentro das constelações familiares ou constelações familiares sistêmicas é a ideia da vítima perdoando o agressor. A vítima só se curaria, né, de toda aquela situação, de tudo que ela sente, de toda a angústia dela, se ela perdoasse o agressor. E muitas vezes colocando a vítima até em uma posição fisicamente subserviente a esse agressor, né? Há relatos, por exemplo, onde vítimas de agressores são incitadas, são estimuladas a se ajoelharem na frente do agressor, enquanto dizem que aceitam e que perdoam aquele agressor, o que seria uma segunda violência, né, para com uma vítima de abuso sexual, né, de estupro, ou então de violência doméstica. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação que vocês puderem ir falando aqui, colocando. Eu queria até chamar o pessoal da mesa, não sei exatamente se a gente vai lendo as perguntas ou as dúvidas que vão surgindo à medida que elas vão aparecendo. E aí, Alessandra? A gente pode ir colocando aqui algumas coisas? Sim, se tu conseguir, a gente pode ir colocando as perguntas, né? E se tu achar que vai encaixando, ou então a gente pode deixar para o final, que fica melhor para ti. Eu acho que se as perguntas vierem, vamos colocar aqui, fica mais interessante também. Eu também não fico com a sensação de que eu estou falando aqui sozinha, né? Bom, até para a gente ter um bate-volta aqui, tá? Então, continuando aqui, eu vou falar. Eu só não sei se eu vou conseguir ler as perguntas, porque elas são bem pequenininhas, né? A letra fica minúscula aqui. Não entraram perguntas ainda, mas igual tá bem no teu tempo, assim, é 20, 25 minutos. Tá. Então, assim, a gente tem que entender, então, que o Bert Hellinger, ele foi padre católico durante 20 anos, né? E primeiro ele lutou do lado dos nazistas, aí foi padre católico, e aí depois... aliás, não foi por 20 anos, foi padre católico por alguns anos, e por 20 anos ele atuou como uma espécie de missionário com uma tribo Zulu, né, lá na África. E ele, de certa forma, tentava levar a questão do catolicismo para essas tribos e acabou tendo várias experiências, até com a própria religiosidade dos Zulus, etc. e tal. E ele, quando voltou para a Alemanha, então, criou essa teoria onde ele colocava, então, a família como centro de tudo
e o pai sempre como alguém superior a filhos e a esposa, né? Então, teria uma hierarquia nessa família, onde o pai, o homem, seria, né, a cabeça da família, aquele que manda, e a mãe estaria numa posição inferior, assim como os filhos. E também essa ideia de que a gente teria essa questão da ancestralidade, não só para cor do nosso cabelo, cor da nossa pele, né, a cor dos olhos, enfim, mas que a gente herdaria também questões psicológicas, comportamentais mal resolvidas de antepassados da gente. Né? A gente sabe, dentro da psicologia científica, que, por exemplo, alcoolismo, esquizofrenia, depressão, tendência ao suicídio são coisas que podem ter uma influência, algumas mais, outras menos, mas podem ter alguma influência da questão genética. Só que não significa que uma pessoa que foi, né, que teve um avô, um pai, um bisavô alcoólatra, ela vai desenvolver alcoolismo, ou que teve um caso de depressão na família, que ela vai necessariamente desenvolver depressão. Né? A coisa não é assim tanto causa e efeito. É uma tendência maior. Da mesma forma que você, por exemplo, ter mãe ou ter uma avó que teve diabetes, né? Ou que teve um determinado tipo de câncer, pode predispor você mais a ter aquela doença. Tá? No entanto, o Hellinger ele coloca a coisa de causa e efeito de uma maneira muito mais direta e sem uma fundamentação científica. Ele fala que até 4 gerações podem influenciar em comportamentos do hoje. Então, ontem, por exemplo, eu recebi o comentário de 2 pessoas que passaram por situações onde fizeram a tal da constelação familiar, né? E uma delas, a pessoa disse que a filha tinha problemas de estômago por causa de algo do bisavô. E a outra, que o cachorro, pasmem, o cachorro da família, né, vomitava porque aquilo era um comportamento que tinha se visto também na família de um tio-avô, sabe? Umas coisas assim meio que sem pé na cabeça, meio que misturando, né, ideias da biologia, da medicina, da psicologia, com ideias que têm a ver com espiritualidade, né, com algumas religiões, ou seja, crença, né, e não ciência. É muito importante a gente entender que ciência não se faz assim. Não adianta eu inventar uma teoria da minha cabeça e querer sair por aí aplicando. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Psicologia proíbem que médicos, psiquiatras e psicólogos utilizem tal prática, porque não tem comprovação científica, tá? Então, nos é vedado a gente usar alguma coisa que seja experimental, que ainda não tenha uma comprovação, que a gente não tenha, né, como aferir lá para o nosso paciente que ele vai ter uma melhora. Além disso, tem um lado muito ruim e muito perigoso, né, desse tipo de tratamento, de teoria, de terapia, e eu estou fazendo bem aqui entre aspas mesmo, porque não dá para a gente chamar isso de tratamento, nem de terapia, né? Que é a questão de uma pessoa poder, durante essa tal da constelação, aonde você interpreta situações familiares, você coloca a pessoa ali, o chamado constelado, no centro de um grupo, e aí chama várias pessoas que não o conhecem para interpretar o papel do pai, o papel da mãe, o papel do irmão e por aí afora, tá? Inclusive o papel de pessoas que já morreram, que ninguém, às vezes, ali conheceu, né? De um bisavô que você só escutou falar, você nem nunca viu como é que a pessoa se comportava, né? Quando você faz uma situação daquela ali, esse tipo de dinâmica se conduzida de uma maneira errada, de uma maneira onde a pessoa que está ali passando por essa constelação possa ficar muito impressionada, a pessoa pode ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico e até mesmo um surto psicótico. Então é possível que a pessoa se sinta tão mal que aquilo faça mais mal para ela, deixe ela mais perturbada ou mais incomodada psicologicamente do que mais tranquila ou mais esclarecida, tá? Por isso que é muito perigoso, inclusive porque qualquer pessoa pode ser um constelador, né?
a gente sabe hoje em dia que a pessoa faz lá um curso, paga para alguém fazer um curso lá de constelação, e a pessoa não precisa ter nenhuma formação na área de saúde mental, nem na área de saúde. A pessoa pode ser, sei lá, educador físico, pode ser arquiteto, pode ser manicure, tá? Não precisa nem ter curso superior para fazer um curso de constelador. Tá? Então, qualquer pessoa que faz esse curso se autodenomina como terapeuta constelador e sai por aí, né, como eles chamam, constelando as pessoas. Colocando as pessoas, então, em risco, né, colocando as pessoas numa situação muitas vezes vexatória, porque isso se faz em grupo, ou seja, a pessoa vai contar os seus problemas ou expor coisas muito íntimas no meio de um monte de estranhos, tá? E sem nenhum tipo de cuidado, né? E de respeito com aquela pessoa que, às vezes, no caso do judiciário, ainda são vítimas de crimes violentos, crimes bastante complicados. Tem pessoas perguntando aqui, eu não estou conseguindo ler. Pois Você é, consegue ler? a gente tem duas perguntas, eu vou te passar aqui. A primeira é da Clarice, que ela fala assim: eu ouvi falar que ter um filho gay teria a ver com os antepassados, segundo a teoria das constelações familiares. É isso mesmo? Segundo a teoria das constelações familiares, ter um filho gay, eu até escrevi isso, tá? Tá aqui, ó, eu fiz a minha lição de casa. Eu fui, né, além de tudo que eu já sabia, eu fui lá, anotei algumas coisas, tá? Ipsis literizou o Bert Hellinger falava que, aqui, ó, a homossexualidade é resultado do menino que substitui uma irmã morta. Então, para ele, significa que aquela mãe perdeu uma filha, tá? Que pode ter sido até um aborto, e aí eles aparecem muito com a história do aborto, muito presente, até, porque você pode ter um aborto que você não sabe, você pode ter uma irmã gêmea que foi, né, absorvida ali durante a gestação, e por isso que você sente isso ou sente aquilo. Gente, não tem o menor cabimento disso, tá? Não há nenhuma evidência científica. Em primeiro lugar, que a pessoa ser homossexual não é um problema. É uma variação natural da sexualidade humana. Não há crime nem a doença em uma pessoa ser homossexual. É tão natural quanto ser heterossexual. É pouco aceitado pela nossa cultura, infelizmente, por causa do preconceito. Mas não existe nada de errado com uma pessoa, né, ser homossexual. E você querer atribuir a ideia de que um menino, né, um homem, se torna homossexual porque nasceu em substituição uma irmã morta, gente, o que eu vou dizer? É óbvio que isso não é verdade. É óbvio que isso não tem pé nem cabeça, nenhuma teoria científica, nenhum psicólogo sério. Existem psicólogos que não são sérios, assim como existem engenheiros que não são sérios, existem psiquiatras que não são sérios, médicos que esquecem a tesoura na barriga do paciente. Mas nenhum psicólogo sério ou nenhum psiquiatra sério vai concordar com a ideia de que alguém é homossexual porque está substituindo uma irmã que morreu, né, gente? Me parece um pouco assim que é uma junção de desculpas para pessoas que têm dificuldade em aceitar a sua realidade, né? Tem essa questão também, bem lembrado, né? Isso é uma coisa bem importante, Alessandra, que é assim, a questão de que muitas vezes as pessoas dizem, eu me senti aliviada depois da constelação familiar, é porque às vezes a pessoa tem um conflito, né? Ela tem um determinado problema. Por exemplo, tem um problema com álcool. Ao invés de ela botar a mão na consciência, procurar ajuda, de repente ir para os alcoólicos anônimos, que super ajuda, né? Procurar um psiquiatra, um psicólogo para fazer terapia, talvez tomar uma medicação e resolver seu problema de alcoolismo. Aí ele joga o problema, a responsabilidade do alcoolismo para o bisavô que era alcoólatra e que é quase como se fosse, sabe aquela história, né, de algumas pessoas que são espíritas que dizem que tem um parente que morreu e que está aqui, um espírito obsessor, muito semelhante, tem algumas semelhanças, mas o problema todo é que não é na seara da fé, entende? Se você, na sua fé, você acredita, né? Ok, vá lá então no centro espírita e toma um passe. É muito mais saudável, né? Pelo menos você está sabendo que ali você está ali para rezar, para orar, né? Para exercer a sua fé, que aquilo ali não é ciência, não é alguém querendo curar alguma coisa. Até porque não existe nenhuma pessoa que seja séria,
que seja espírita, ou bandista, ou católico, ou judeu, que vai dizer para você não ir fazer o tratamento com o médico, com o psicólogo e tentar fazer alguma coisa ou dar essa explicação torta, né? Foi mais ou menos isso que você quis falar, Alessandra? Isso, exatamente. A gente tem aqui a pergunta do... Posso te passando, né, as perguntas? Pode, claro, com certeza. Pergunta do Pedro Barros. Ele diz, Shirley, boa noite. Boa noite. Quais são os fatores políticos, sociais, culturais, psicológicos que levam à introdução desse método pseudocientífico no SUS? Então, da introdução desse método pseudocientífico no SUS, eu não saberia, né? Eu não posso afirmar uma coisa, falar algo que eu não conheço. Não conheço exatamente como é que funciona, qual foi a política, qual foi a engrenagem política. Talvez alguém que entenda mais de política do que eu possa explicar isso melhor. Eu não sei qual foi a engrenagem política que fez isso acontecer. Mas eu sei que entrou um pouco na linha de medicina alternativa, né? Assim como florais, como homeopatia. O problema das medicinas alternativas como um todo é que elas não estão na seara da ciência. Elas dependem da tua fé, dependem do acreditar. Então, assim, se um paciente meu chega no consultório e fala para mim assim, ai, Shirley, eu adoro, sei lá, e né, eu gosto de tomar floral, eu gosto de ir lá comprar um floral e tomar porque eu acho que isso acalma. Eu posso até falar para a pessoa, ok, se tu acha que te acalma, faz, né? Mas saiba que isso tem o mesmo efeito de um chá de camomila, né? Ou de a gente tomar um banho de sal grosso, é muito mais pelo que a gente percebe de benefício do que propriamente pelas propriedades, né? Não tem um estudo científico que diga assim, olha, chá de camomila realmente acalma todas as pessoas. Nem florais realmente funcionam para insônia ou para depressão, tá? Vocês devem ter ouvido falar já na história de placebo, Sim. Né? Tem o nocebo também. Então, o placebo é uma substância inerte, uma substância que pode ser água com açúcar, pode ser uma pílula de farinha, pode ser um floral, pode ser, né? Um ritual qualquer que você acredite naquilo e aquilo acaba funcionando porque você acredita, tá? Então a gente tem que entender que quando a gente coloca assim, tal tratamento só funciona para quem acredita, a gente pega e coloca aquilo, então, na seara da fé. Não existe nenhum problema a gente ter fé, gente. Também já, né? Eu também fui criada numa família católica. Quantas vezes já rezei para pedir alguma coisa, para agradecer alguma coisa? O problema não é ter fé. Fé pode ser muito bom para a vida das pessoas. O problema é a pessoa querer te vender como tratamento de saúde alguma coisa que seja fé. Aí já tem uma coisa errada, né? Porque a gente sabe, por exemplo, poxa vida, se você vai na igreja católica ou pelo menos nas religiões que a gente vê assim, maiores e que a gente conhece, etc. e tal, que são corretas, não há essa ideia, né, de pagamento para você ter uma bênção. A gente não tem que pagar, né, para ter uma bênção. É diferente, são coisas diferentes, tá? Então, assim, se a gente pensar aí a questão de por que a constelação familiar teve tanta adesão no Brasil, talvez por essa questão do nosso próprio sincretismo religioso, da questão da fé do brasileiro, que é muito forte, né? E aí, talvez uma questão de a gente querer misturar um pouco fé com, né, religião, fé, religiosidade, espiritualidade, com a questão da saúde e principalmente em relação à saúde mental. Porque quase como se a saúde mental fosse uma coisa assim que a gente tem um pouco de vergonha, né? Psicóloga é coisa de maluco, psiquiatra é coisa para quem tá doido, quem é drogado, né? Então, se a gente tiver uma explicação que seja fora da gente, né? Se o meu alcoolismo não for responsabilidade minha, for responsabilidade do espírito do meu bisavô que era alcoólatra, né? Talvez isso me dê um pouco de alívio. Sim. Tá? Também tem a questão de a gente buscar uma solução mágica, né? Uma solução que funcione para tudo. Aí tem aquela história, chega, né? Vai chegar 31 de janeiro, esse ano não vai ter Réveillon, mas chega 31 de janeiro, a gente pula as 7 ondas, a gente joga flor para Iemanjá, a gente reza não sei o quê, para todos os santos possíveis, né? Então a gente tenta fazer, de certa forma, rituais que, de certa forma, pareçam que protejam a gente, que ajudem a gente. Nos trazem conforto, né? Exatamente, que tragam um certo conforto.
Isso não tem problema, tá? Eu não estou dizendo para a gente deixar de fazer as coisas, acender nossa velinha para o anjo da guarda ou rezar para determinado santo. Não estou falando. Fé é uma coisa muito importante, muito bonita na vida das pessoas. O problema é quando a gente tenta trazer isso para a questão da ciência. Aí que começa a embananar tudo. Por quê? Por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Ela tem depressão porque tem provavelmente questões biológicas, pode ter um desequilíbrio dos neurotransmissores, pode ter outras questões biológicas, como, por exemplo, um desequilíbrio hormonal, podem ter questões familiares, da própria questão de, às vezes, uma família mais estruturada, ou não foi tão amorosa, questões, né, do passado da pessoa, mas não passado de 3 gerações atrás, gente. Passado de 3 gerações atrás é o passado, tá morto, enterrado. Isso são só histórias que a gente escuta. Não é porque o nosso tetravô era deprimido, depressivo, que a gente necessariamente vai desenvolver depressão. Você pode até ter uma tendência genética a ter mais, da mesma forma como pode ter uma tendência genética a ter mais a ter pressão alta, né? Ou até diabetes, que você vai se cuidar um pouco. Mas não significa que é uma causa e um efeito assim tão, né? E a gente tem que entender que a gente também tem uma responsabilidade em relação à nossa própria saúde mental. Então, por exemplo, se eu tenho problemas com álcool, com drogas, eu tenho que entender que eu preciso ter vontade de me curar daquilo. Se eu tenho uma depressão, né, ou uma ansiedade complicada, eu preciso procurar ajuda de profissionais sérios para tratar aquilo, que são médico, psiquiatra ou psicólogo. Não é uma outra pessoa, né, que vai fazer isso. Até porque isso pode piorar ainda mais. Então, eu acho que, assim, há uma questão cultural do brasileiro de querer buscar uma solução fácil, de querer colocar a responsabilidade, achar alguém para dar uma explicação. Ah, então a minha filha, ela, né, a minha filha é gay, a minha filha gosta de meninas, é porque então, antes de ela nascer, eu perdi um filho homem. Ah, então daquela vez lá que eu tive muito sangramento daquela vez que eu fiquei menstruada, então eu... Aí a pessoa começa a fantasiar. Então eu estava grávida, era um menino, eu tive um aborto, aí veio ela e eu queria um menino, por isso que ela é gay. Gente, isso não tem a menor explicação, né? Aliás, desculpe, o menor cabimento, tá? Não tem lógica. De fato, eu vejo que é uma tentativa quase de a gente tentar uma solução mágica. A gente vê muito isso, né? Às vezes aquela coisa assim, ó, por exemplo, como a gente escuta e outras coisas pseudocientíficas, né? Teve algum tempo atrás que muito se falou de pais de autistas que estavam tentando usar uma substância que funciona como cloro, né? É um desinfetante. Estava fazendo seus filhos autistas tomarem essa substância altamente corrosiva ou até mesmo fazendo enema, né, via retal ali dessas crianças, machucando essas crianças, colocando a vida dessas crianças em risco, porque aquilo curaria o autismo, sendo que o autismo não tem cura, né? É uma condição, uma síndrome, uma condição, aliás, né? Um espectro aí de comportamento humano que tem alguns tratamentos para a pessoa melhorar, mas não tem cura. Assim como não tem cura, né? A esquizofrenia, né? Assim, vai precisar de uma medicação a vida inteira, ou a questão da síndrome de Down, tá? Então, volta e meia sempre vão aparecer esses falsos profetas. Aquele que diz que cura tudo, ou que resolve tudo, ou que em poucas sessões vai ser curado. Desconfiem. Sabe aquela velha história de quando o santo, o milagre, como é que é? Quando esmola demais, até o santo desconfia? Então é mais ou menos por aí. Mais alguém tem alguma pergunta, Alessandra? Desculpa, meu microfone estava desligado. Mais alguém tem alguma pergunta? Não, pergunta não. A Clau Andrade, ela trouxe informação essa das constelações no SUS, né? Uhum. Ela fala que entrou no SUS pela política de práticas integrativas do governo desde 2006 e que essas práticas estão entrando pelo sistema oficialmente. São 2 portarias e a constelação entrou em 2018 na base da canetada, né? Não houve nenhum estudo a respeito disso. E O que problema é que está baseado em achismo, né? sim, e que Aquelas até o pessoas que vão Drauzio lá. Varela tem vídeos sobre essas terapias integrativas, né?
e que o Conselho Federal de Medicina tem parecer contrário a elas. Sim, Que o assim como o Instituto Conselho Federal de Psicologia também tem parecer contrário. Porque, assim, só qual é o problema, gente? É o seguinte, é você investir um dinheiro que é público e que já é escasso em coisas que vão funcionar dependendo da fé da pessoa. Então, por que a pessoa não vai na igreja rezar? Vai na igreja rezar, ou no centro espírita, né, no centro de Umbanda, no que você acredita, tá? Sim, e como se trata de fé, é uma opção de cada um. O problema está exatamente em impor isso para as pessoas, principalmente dentro do judiciário, né? Isso aí é mais... E exatamente essa pergunta da Tanise, que faz aqui no chat, como vês o judiciário estar fazendo parte do processo judicial, tendo que submeter as conciliações familiares? Não, isso é um As absurdo. partes, né, que fazem parte do processo judicial terem que submeter às conciliações familiares. Só Muitas vezes não são as pessoas que desejam, né? São as decisões. É um absurdo porque, assim, às vezes a mulher que foi né, vítima de violência do marido, ou a criança ou adolescente que foi vítima de abuso sexual por parte do pai, padrasto, avô, né, primo, irmão, ao invés de estar sendo amparada pela justiça e tratada como vítima, né, ela é colocada, forçada praticamente, a estar de frente para o seu agressor e aí fazer esse teatro, porque assim, o que acontece? O Bert Hellinger, ele foi esperto, tá? Na hora que ele criou, burro ele não era, né? Ele foi esperto na hora que ele criou essa teoria dele, porque ele roubou muitas coisas que realmente funcionam, que têm respaldo científico da psicologia, da psiquiatria, né? E uma delas foi a questão, por exemplo, de a gente fazer uma dramatização de determinadas coisas na família. Então, existe uma linha da psicologia chamada psicodrama, tá? Que é do Jacob Moreno, que é muito respeitado, etc e tal, onde a gente dramatiza situações familiares. Onde a gente, às vezes, com criança, com adolescente, até mesmo com adultos, a gente dramatiza situações para, digamos assim, quase como trazer de volta coisas que aconteceram e fazer com que a pessoa tenha um outro entendimento e também preparar a pessoa para outras situações, às vezes para uma entrevista de emprego, né? Para situações, né? Às vezes para preparar uma criança, por exemplo, para uma cirurgia, a gente pode dramatizar com a criança como vai ser, etc. Sim. E tal. Isso pode ser usado legitimamente, de forma científica dentro da psicologia, com psicólogos ou médicos psiquiatras que estão preparados para isso. Mas aí ele pegou isso da dramatização, dessa coisa teatral da psicologia, que é ok, que é legítima, e levou isso para um outro contexto, onde o pai está sempre certo, o pai é aquele que a gente deve respeito, obediência, e não importa o que aquele pai tenha feito, tanto a mulher, a esposa, quanto os filhos devem obediência e gratidão eterna. Tá? Então, não importa se teu pai te espancava, se ele te estuprava, se ele batia na sua mãe, você tem que continuar botando aquele pai no pedestal de rei da casa. Tá? O que é uma coisa absurda nos dias de hoje. Tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes, nessas audiências de tentativa de reconciliação aí, na justiça, eles colocam, então, a vítima, às vezes até ajoelhada, fisicamente ajoelhada, o que é um absurdo, né? Na frente do seu abusador, tá? Dizendo que aceita dele, que perdoa e que etc e tal. Só para vocês terem ideia, o próprio incesto é explicado pelo Bert Hellinger como o resultado de uma situação onde a esposa recusou sexualmente o marido, a filha tendo tomado o lugar dessa mãe. Então, olha só, se o pai abusa sexualmente da sua filha, além de abuso sexual, a gente está falando de incesto, que é condenado em qualquer religião, em qualquer cultura, pode ser a cultura mais ancestral, tá? É uma coisa abominável um pai fazer sexo com uma filha, né? Então, mesmo numa situação abominável dessas, a filha teria sido submetida a isso porque, na verdade, a culpa é da mãe,
porque a mãe recusou fazer sexo com o marido, aí o marido fez sexo com a filha. Só para vocês terem ideia de como é que é, o que é constelação familiar. Então, assim, não me cabe na cabeça, né? Não consigo conceber aonde, em que lugar correto do mundo, constelação familiar pode ser bom, pode ser positivo para alguém. Só é bom e é positivo para quem? Para o homem abusador, para o homem criminoso, aquele que bate, aquele que estupra, aquele que abusa sexualmente, para os pedófilos. Só para essas pessoas. Porque para as pessoas de bem, para as mulheres que sofrem, para as crianças que sofrem, para as verdadeiras vítimas, né? É colocado, é legado esse lugar absurdo de ajoelhar na frente do seu algoz e dizer, eu te perdoo, eu te honro. Sim. Ana Maria entrou aí, né? Nós conseguimos receber aqui. Tá me ouvindo, doutora Ana? O microfone não está funcionando dela, acho. Ó, assim, vocês ouvem a doutora Ana? Oi, Ana. Você me ouve? Agora sim. Tá. Então, seja bem-vinda, né, doutora Ana? Eu só vou explicar aqui que a gente teve um problema na conexão, então, quando acontece isso, o que eu faço? Eu faço uma chamada pelo Meet e a gente reproduz aqui na nossa live, né? Então, agora eu abro um espaço para a doutora Ana, né? A gente só não consegue daí mostrar os seus PowerPoint na tela, doutora Ana, porque eu só consigo fazer uma apresentação ao mesmo tempo, tá? Puxa, que pena. Mas a luta foi grande, né? Eu queria primeiro agradecer muito a vocês, né? De terem me feito esse convite, né? E quero aproveitar esse tempo que eu já perdi bastante, né? Para falar um pouco, né? sobre essa questão, né? Mais uma vez, a gente tem um ato de xenofilia, né? Porque doutora, no Brasil a gente... Doutora Ana, só vou lhe pedir para subir um pouquinho a sua tela, porque está cortando, a senhora aparece metade do rosto para baixo só. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou. Assim tá bom. Tá. Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente... Como tem várias técnicas, né, que são facilitadoras para se localizar os membros da família e ver quais são os laços, quais são as influências, quais são as localizações mesmo, né, de cada membro da família. Então, a constelação familiar, ela veio para isso, para ajudar na terapia familiar a desenhar essa dinâmica da família. Acontece que, como outras coisas que a gente já importou também sem ler, né, como alienação parental, né, ela usa termos que são termos técnicos de outras áreas científicas, mas ela não é científica. Ela não é uma técnica que possa ser usada como está sendo usada. O primeiro problema que eu vejo é que o constelador, como é chamado, ele não precisa ter curso de psicologia nem de psiquiatria. Então, pode ser qualquer pessoa, né? Portanto, a gente não pode ter um conselho profissional dessas pessoas. A gente não sabe quem são essas pessoas e não tem como
fazer um conselho e ter um departamento que faça a orientação e a fiscalização, né, dessa prática, né? A gente tem uma tendência muito grande a se encantar pelas coisas mágicas. Constelação familiar acaba, nessa configuração que ela está sendo usada, ela é magia pura, né? Porque primeiro que fragmenta, recorta, né? E pega só uma parte do problema, né? Portanto, ela não é terapêutica, porque ela vê apenas aquele quadradinho ali. Então, aquilo ali vai ser encenado por pessoas. E aí a gente cai, né, Alessandra, numa coisa assim horrorosa que está sendo praticado, né, nos fóruns, porque a alienação parental, a constelação familiar, desculpa, a constelação familiar, ela está sendo empregada em larga escala. Então, o que acontece? Juntam-se 50, 60 pessoas dentro de uma sala, né, e o constelador vai pegando, né, um por um, o que ele chama de conflito. Ele não tem estudo para fazer isso. Aliás, o artigo 2º do Código de Profissional, do Código de Ética do Psicólogo, ele veda ao psicólogo e ao psiquiatra mexer com as emoções. Somente psicólogo e psiquiatra tem autorização para fazer isso. E o que a gente está vendo é que qualquer pessoa faz um cursinho, né, de poucas horas e sai constelador, né? A gente precisa pensar um pouquinho, quando eu estava preparando essa live, que pena que não vai dar para passar o PowerPoint, eu preparei, né, para ser exibido, mas a gente tem uma correlação entre o histórico da constelação familiar e as coisas que vão acontecendo, o que vem para dar chão para a constelação, né? Então, em 2006, a gente tem a Lei Maria da Penha, né? Depois de 2006, aí a gente tem um movimento que vem, né, que eu acho que alguém falou agora na questão da coisa, porque você tem uma expansão enorme da constelação familiar no judiciário no ano de 2018, a partir de 2018, né? E o que está atrás? Vem a Lei Maria da Penha, que é uma lei, essa é nossa, não é importada, e ela é boa, mas não funciona, porque é nossa, então já é desvalorizada, né? E aí, em 2010, a gente tem a Lei da Alienação Parental, né? Em 2010, sai a resolução do CNJ, a resolução 125 do CNJ, que é a mediação e a conciliação, e aí o judiciário, abarrotado de processos, né, ele tenta escoar esses processos na mediação e na conciliação. Eu não sou contra mediação e conciliação, mas a gente tem recomendações das convenções, né, para citar só duas, a Convenção da OEA de Belém do Pará e a Convenção do Comitê do CEDAW, que dizem que você não pode fazer mediação nem conciliação quando há violência, indício de violência física ou sexual. E o que está acontecendo? Vai tudo para constelação familiar, né? Então, aquela mãe, né, que faz parte do grupo do olho roxo, ela é obrigada a se sentar ao lado do seu agressor. Não bastasse isso, ela é obrigada a pedir perdão a ele, porque a constelação, ela se baseia
né, numa crença, né, é uma seita, né, eu costumo dizer que é uma seita mesmo, mas ela se baseia numa crença de que as leis do amor têm que ser equilibradas ao longo das gerações. Então, se alguém, né, de uma família é excluído porque praticou alguma coisa, ou a própria pessoa se auto-excluiu, essa pessoa não pode ficar fora. Então, se ela fica fora do núcleo familiar, né, então ela vai causar um desequilíbrio nas gerações futuras. Isso é uma coisa realmente muito criativa, né? Mas não é nada científico. Nada científico. Você pode até ter fé de reencarnação, né, de um monte de coisas desse tipo, mas você não pode levar isso para dentro de um judiciário, que exige, por exemplo, no caso de criança estuprada, existe prova material. Se exige prova material, como é que faz esse outro arranjo, que não tem a menor lógica, né, de aceitar uma técnica que vai se basear nos aspectos invisíveis do conflito, invisíveis e antepassados, né? Então, isso é uma contradição absurda, porque se são aspectos invisíveis, como é que você prova? E se são antepassados, como é que você sabe? Dá para chamar o morto lá para vir e se explicar? Né? Então, toda vez que você tem um problema na vara de família, onde há um agressor, né, esse agressor, pela constelação familiar, ele não pode ser excluído. Né? Se um pai estupra de maneira violenta uma criança, dentro do entendimento da constelação familiar, ele tem que ficar dentro da família. A criança machucada, teve, sabe, lesão física, ela vai ter que conviver com aquele pai dentro da família, porque a constelação ameaça com os espíritos. Se esse pai for excluído da família, for punido, o espírito lá de trás, que foi o que motivou, que movimentou, que patrocinou o comportamento dele hoje, né? Ele vai vir e vai se retalhar, né? Então, você tem uma coisa mágica e com uma ameaça assustadora, porque é uma ameaça que vem do além, né? Então, aonde se sustenta, né? E por que a gente está abrindo tanto espaço para essa técnica? Ela deve ficar circunscrita a situações em que ela é facilitadora, mas só. Ela não é terapêutica. Ela não é terapêutica, né? Doutora Ana, Então, eu queria comentar, assim, que como é interessante como as coisas são facilmente aceitas aqui no Brasil, né? Chegam esses estudos, chegam essas pseudociências e sem nenhum estudo por trás, a pessoa vem e faz um discurso muito bonito sobre aquilo, normalmente vendendo essa ideia de que traz um conforto e a resolução de conflitos, mas sempre quando a gente vai pesquisar, a origem está no mesmo ponto, né? Assim como se as pessoas forem atrás, mesmo lendo os livros dos criadores, vão ver que chega num certo ponto em que se cruza as constelações familiares com alienação parental. Né? E que a base das duas é exatamente isso. Eu me lembro que uma das justificativas para a lei, quem fez os discursos lá, a relatora, ela usou exatamente isso, de que o vínculo da família seria mais importante do que até a proteção da vítima, né? Que, ou seja, tu separar uma criança do seu agressor, que nesse caso é o pai, seria mais prejudicial do que manter essa criança afastada.
Pois é, mas isso não está escrito em lugar nenhum, porque ninguém prova isso. Porque isso é uma coisa completamente invertida, né? Você achar que o vínculo... Primeiro que não há vínculo, né? Existe um papel de pai, existe um título, existe uma titularidade, mas não tem o vínculo. O vínculo é outra coisa. Isso também, né, Alessandra? A gente está acostumado agora a uma bagunça de termos, né? Por exemplo, a constelação familiar é chamada também de constelação sistêmica. Essa não é... Botar o nome sistêmica junto não faz com que ela venha a ser sistêmica. Porque uma teoria sistêmica, coisa que ela não é, ela é só uma tese, ela não é teoria, porque ela não passou nos métodos científicos, mas o sistêmico é um termo que tem toda uma semântica que tem que ser respeitada, mas se usa. É como terapia, não é terapêutico. Uma coisa é você ter um alívio. Um alívio você tem vendo um filme, você tem tomando um chopp com um amigo, você tem de várias maneiras, você tem um alívio, mas isso não é terapia. Isso não é terapêutico. Isso é um alívio apenas. E a constelação, ela traz um alívio, sim, porque é claro que quando você escuta de alguém que se diz o expert ali, né, que é o constelador, que aquilo aconteceu porque o tetravô tinha se comportado de tal maneira, então agora o tetraneto se comporta assim também, então isso dá um alívio, porque, primeiro, tira a responsabilidade total. A culpa é lá do morto, que já, nossa, foi para longe, né? E, sabe, e fica tudo certo, né? E se resolve, entre aspas, o processo, né? Isso inclui, inclusive, bônus pelos processos resolvidos, mas não está adiantando muito, porque em 2018, quando deu um boom nas constelações familiares, né? E a gente tem outra coisa aí também, além da alienação parental, agora tem as falsas memórias. Está entrando também como ciência, não é, né? Você não prova cientificamente, né? Mas a constelação familiar, quando entrou em 2018, na verdade, ela vem logo após a promulgação da Lei 13.431, que é a lei da escuta, né? Que aí faz o vídeo e aquilo pode ser visto objetivamente, né? Mas o que está acontecendo? Essa lei não implementou, não entrou, né? Porque o compromisso que se tem por uma pseudo-resolução, né, é muito maior do que a busca da verdade, do que a proteção integral da criança, né? Então, a gente, em 2018, a gente tinha no judiciário somente 78 milhões e 700 mil processos em tramitação. Como é que você escolhe isso? Com essas técnicas. Com essas técnicas mágicas, né, que faz aquele teatrinho que parece de escola primária, né, e aí, né, faz aquilo ali, isso foi o tetravô, isso foi não sei o quê. Eu já ouvi resultado de constelação que o constelador chegou à conclusão de que tinha sido um tio-avô do advogado da mãe, que tinha acabado de entrar no caso. Ou seja, nem da família era. O abuso tinha precedido, mas tinha sido o tio-avô do advogado, que era um pedófilo. Então, as pessoas não querem ter nem o trabalho de seguir datas, de seguir sequência de fatos, né? Então, sabe,
como que o tio-avô do advogado que acabou de entrar no caso, né, é responsável pelo comportamento do pai de abusar do filho, né? Como assim? Pois é, nesse aspecto, a Ana aqui traz e pede para a senhora falar um pouco dessa ligação entre constelação, estupro e incesto. Pois é. O incesto, ele a proibição, a interdição ao incesto é o marco civilizatório da humanidade. A gente só tem civilização depois que a gente interdita o incesto, porque senão a gente cai na horda primeva. Então, a gente não pode abrir mão do combate ao incesto, né? E o que a gente tem hoje é que cerca de entre 75% e 85% dos abusos sexuais de crianças são cometidos por pais, padrastos, avós e tios, né? Portanto, é quase, né, uma totalidade. E o que acontece? O incesto, ele, com nossa justiça recursal, ele é infinito. E com a interpretação como o instrumento, né, de escuta de uma criança, que se faz avaliação psicossocial, colocando a criança em acariação até hoje. Aquele método que é uma tortura, né? A gente sabe que, por exemplo, uma mulher que foi estuprada por uma pessoa da rua que ela nem conhece, se ela é chamada na delegacia para reconhecer, ela está atrás de uma parede de vidro espelhada, né? Ela sabe que as pessoas ali, que estão ali, para ela reconhecer qual deles, aquelas pessoas não estão vendo, né? Não podem vê-la, mas ela, muitas vezes, entra em crise e diz, eu não consigo, eu não me lembro, e chora e vai embora e não faz o reconhecimento. Isso adulta, protegida, sabendo que o estuprador dela não está vendo, não está olhando para ela. Ela não consegue. Então, como é que você quer que uma criança faça uma sustentação de um abuso sexual praticado por um pai, por um padrasto, por um avô, né? Mas principalmente por um pai, que é uma pessoa que ela ama e obedece. Ela ama e ela quer ser amada por aquele pai. E o que acontece? A gente sabe que, né, um monte de técnicos, né, forenses põem dentro da sala porque, segundo esses técnicos, elas precisam olhar a criança, porque aí eles vão ver se a criança foi abusada ou não, como se ficasse na testa, escrito, passando em neon, aquelas letrinhas, né? Então, esse olhômetro, né, é um instrumento de tortura, na verdade, né? Porque é perguntado diretamente para a criança. Então, se a criança não fala, então não houve abuso. Se a criança sentar no colo do pai, se o pai chamar e ela sentar no colo, ficar perto, não houve abuso. Mas se ela chorar e ficar com muito medo do pai, cai na alienação parental. Foi a mãe que botou na cabeça dela que que o pai ia matar ela dentro daquela sala. Então, quando ela vê o pai, ela começa a chorar. Mas não porque ela foi abusada por aquela pessoa e ela ficou com medo daquela pessoa. Nunca é por causa disso. Não, e esse é o grande... E aí, onde entra a constelação? A constelação vem e diz, primeiro, pai, coitado, é uma vítima, né? O Hellinger, que se chama Anton Sweetbert Hellinger, ele mudou de nome, ele deu botou um apelido nele, né? E é conhecido como Bert Hellinger. E ele diz que uma menina que é abusada pelo pai, ela tem que falar para o pai que ela
está se oferecendo para ajudar ele. E ela tem que dizer para a mãe que foi a mãe que falhou, que não cumpriu as obrigações, então, que ela está ajudando também a mãe. Isso, o Bert Hellinger, ou Anton, né? Hellinger, ele escreve isso, né? Pois é, um processo, Então, doutora Ana, um processo todo, então, que seria para curar e para fazer a conciliação entre as partes, na verdade, causa muito mais revitimização, né? isso. Porque a gente vê, assim, nos casos de crianças vítimas, ela é difícil a situação, porque a criança, na verdade, ela não quer que se rompa esse vínculo. Ela quer que a violência acabe, né? Cabe aos adultos proteger essa criança, né? E mais tarde explicar o que aconteceu. Doutora Ana, eu vou lhe interromper um pouquinho, porque a Shirley tem que nos deixar mais cedo e vou chamá-la para fazer as considerações dela. Tá. Shirley, tu me ouve? Oi. Agora eu te escuto, eu fiquei com um probleminha, porque eu perdi um pedação da tua fala agora, afinal. Eu não consegui acompanhar, porque desapareceu o som. Deu algum problema aqui. Pois é. Mas eu acho que depois na gravação fica certinho. E agora que tu vai trazer as considerações, eu já vou te passar mais uma pergunta aqui, que eu acho que fica bem na linha que tu estava falando, né? Como é que fica na constelação familiar do futuro agressor, ou melhor, do futuro, só um pouquinho, o sucessor desse agressor, como é que fica, né? Deixa eu ler melhor, que ficou estranho essa. Como é que fica na constelação familiar? Ali, ó, tá na tela, mas eu vou ler. Como é que fica na constelação familiar do futuro o sucessor desse agressor, né, gente? No caso, assim, como é que. No caso, eu acho que a pergunta dela é isso, assim, como se os espíritos fossem os culpados por todas as ações dessa pessoa, né? Exatamente. Essa é a explicação que a constelação tenta dar, mas como a gente estava falando, como eu falei, como a Ana também falou, não tem, né, o menor cabimento, está muito mais numa seara de religião, né? Até concordo com a Ana quando ela fala que parece muito mais uma seita do que propriamente algum tipo de terapia ou de, né, de algo que possa ajudar de fato as pessoas. Porque, primeiro, que desresponsabiliza o agressor, né? Como se o agressor não tivesse culpa de agredir. Isso que traz aí um elemento que nada tem a ver com ciência, nada tem a ver com psicologia, com medicina, com psiquiatria. Né? Não está na área da saúde mental. A gente deve separar bem as coisas, né? Entre ciência e crença. Crença, se você tem que acreditar para funcionar, então desconfia. Provavelmente não é científico, né? Eu acho que é justamente essa questão. Não sei se eu respondi. Você acha que eu respondi? Agora, Alessandra, tu acha que está respondida a questão? Era mais ou menos isso? Não, era isso. Pelo que eu entendi da pergunta, seria isso mesmo, né? Eu acho que porque acaba trazendo um peso cultural, assim, que, na verdade, todo o caminho é feito para que a vítima acabe assumindo a responsabilidade, né? Sim, tem muito essa questão também de colocar a culpa na vítima, como eu tinha falado lá no caso do incesto, né? Dizer que que o pai estuprou ou abusou sexualmente da filha porque a mãe estava recusando fazer sexo com ele. Gente, né? Não tem como a gente achar que isso possa ser correto. É quase como a gente estivesse culpando essa mãe pelo pai ter abusado da filha, né? Quase não, é mais ou menos isso, né? Uma certa culpabilização. E assim, interessante que a gente, que é a mulher, então, vocês mulheres que estão escutando, ou mesmo os homens que não são machistas, entendam que a constelação familiar, ou constelação familiar sistêmica, que é só outro nome, né, mais pomposo para a coisa, ela tem por trás esse ranço machista muito forte, né? Que não é uma coisa bacana, né? Essa ideia de família muito patriarcal, de que a mulher e os filhos devem, né, tudo, aquele homem, não importa o que ele faz, né? Então vai contra tudo aquilo que a gente está pensando nos dias de hoje. A gente, no final das contas,
né? Que é uma família mais humana, onde os direitos sejam respeitados, não só dos adultos, mas das crianças também, não só dos homens, mas das mulheres também, e por aí afora. Agora, a gente não recebeu mais aqui. Sim, nós temos a Rúbia, que esteve na nossa live anterior, e ela comenta assim, quantos pastores disseram estar possuídos quando acusados de estupro, né? Então, É uma desculpa muito fácil, né? Falar que foi o espírito, né? Ah, é o encosto. Não, ele tá assim, ele bateu na mulher porque é o encosto. Bateu porque é o diabo. Não, gente, a responsabilidade é do agressor, né? A gente não pode ficar imputando a entidades espirituais as coisas que a gente faz. A gente tem que ter responsabilidade pelas coisas que a gente faz na vida, né? na verdade, historicamente, né, surgem novas teorias e todas elas com o objetivo da doutrinação, da dominação sobre as mulheres e sobre as crianças, né? Que são colocadas num papel inferior Um e que papel por isso submisso, teriam que aceitar tudo. né? E a gente não tem que aceitar tudo. Uma mãe, uma mulher que apanha do seu marido não tem que ficar com o marido. É melhor ser uma mãe separada, né, de 3 filhos, do que ficar apanhando em casa. Uma criança ou adolescente que é abusada pelo seu pai não deve nunca mais, né, se possível, nunca mais ver esse sujeito, que ele seja preso, que ele pague na cadeia, né, pelo que ele fez, né? E assim, a gente, para finalizar aqui a minha participação, gostaria de deixar aqui, o mais importante de tudo é a gente tentar preservar as vítimas de violência, né? Entender que a vítima de violência ela não tem que continuar convivendo com o agressor e não tem que perdoar o agressor, né? Perdão, como se diz popularmente, é Deus que dá, né? A justiça cabe julgar aquilo e punir pelos crimes, né? E a vítima precisa de proteção, de muito amor, carinho, tratamento psicológico adequado e proteção. Um dos direitos da vítima é de que ela possa se resguardar e não ter mais contato com a pessoa que Exatamente. fez mal, né? Para que É o isso mínimo, né? não seja um peso durante sua história, né, de vida. Exatamente. Isso é o mínimo que a gente pode fazer, né? As pessoas pediram aqui também para depois, se a senhora quiser nos mandar, a gente coloca links falando mais Tá, sobre o assunto, né? tá E eu ok. agradeço a sua participação, Muito né? obrigada pelo convite, pela participação da Ana também, que é incrível. E nós passamos aí a segunda parte, continuando com a doutora Ana. Muito obrigada e nós nos Muito vemos. obrigada, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Qualquer dúvida é só mandar que a gente responde. Ok, boa noite. Boa noite. Bem-vinda de volta, doutora Ana. Voltando. É, a Shirley, que pena que eu não estive junto, né? Gosto muito dela. A Shirley tocou num ponto que é importante, né? A questão do perdão, né? Isso é obrigatório nas constelações familiares. E você tem alguns consteladores que exigem que a mulher peça perdão de joelhos para o seu agressor. Porque ela é que provocou a agressão, segundo o entendimento das constelações, e aquele conflito não vai solucionar se ela não pedir perdão de joelhos. Então, você tem cenas dramáticas de mulheres se esvaindo em choro, mas para se livrar daquilo, se ajoelham e pedem perdão, né? Que é a situação mais humilhante possível para uma mulher que apanhou daquele cara, né? Ficar naquela condição de joelhos ali pedindo perdão a ele, né? Então, a gente tem uma total inversão, porque para Anton Bert Hellinger, ele só considera a família aquela família tradicional, né? E aí, na família tradicional, como ele não considera os outros tipos de família, a gente tem cada vez mais diversidade de famílias, né?
é preciso que essa família continue junta, né? Por isso que não pode excluir. A gente tem uma passagem que um cara abusou, estuprou 11 crianças, 11. Foi feita a constelação familiar e foi desaconselhado que ele fosse afastado. O que você está dizendo para uma pessoa, né, que estupra 11 crianças de uma mesma família e que ele vai continuar ali na família, ele não vai ser punido e as pessoas têm que aceitar, porque, coitadinho dele, ele é uma vítima. Né? Então, fica anulado toda essa parte de punição, né? Fica completamente anulado, porque se ele é uma vítima, então não vai ser punido. Né? E ele continua ali tendo acesso a essas crianças e a outras crianças. Porque, sabe, Papai Noel é muito legal quando a gente tem 5 anos de idade. Mas a gente não pode acreditar que um psicopata vai se tratar e vai deixar de ser abusador de criança. Não dá para pensar isso. Isso não acontece. Sim, eu tenho quase 50 anos de trabalho clínico, quase 50 anos. Eu sou muito antiga. Não pareço não, mas sou muito antiga. E aí, o que acontece? Não se trata, porque não tem a capacidade de empatia com o outro. Não tem a capacidade de ver a sua responsabilidade e a sua culpa. Não tem. Então, não tem como tratar uma pessoa que não tem esses sistemas dentro da mente. Não tem como você tratar, né? A gente tem a constelação familiar hoje, Alessandra, em 16 estados no Brasil. 16 estados. Na justiça, em 16 estados. Não, isso é muito preocupante, né? É muito grave. E quando a gente busca documentários feitos com pedófilos que estão presos, em vários deles tu vê eles se referirem que não querem sair da prisão. Porque eles não conseguem se controlar, que não tem, mesmo que passassem por tratamento, não conseguem se controlar, não tem tratamento, não querem cometer o ato, e eles mesmos admitem que o mais seguro para eles é ficar, claro que em cada grau, né? Mas eles mesmos reconhecem que não tem como se controlar. Não. E interessante, quando eu falei ali do cruzamento da lei da constelação familiar com a alienação parental, né? Quando a doutora Shirley trouxe ali a questão de que se o pai estupra a filha, a culpa é da mãe que não cumpriu com seus deveres, isso está plenamente descrito no livro do Gardner, que é o pai da alienação parental. Fala exatamente isso. E eu acho surpreendente. É como se ele repetisse o Gardner. Sim, eu acho surpreendente que pessoas que a gente tem assim como bons profissionais, né? A gente vê aí Instituto Ditos Protetores da Família, pessoas com graduação, com doutorado, a cair nessa lorota, digamos assim, né? Ou então, às vezes, estão tendo algum benefício, né, de levar essa ideia adiante, né? A gente sabe que existe toda uma indústria atrás dessas pseudociências e que a preocupação menor é a saúde das vítimas, né? É esse encontro da justiça, né? Como tu mesmo falaste, o judiciário está atolado de processos e assim eles conseguem fazer, né, com que a maioria das vítimas acabe aceitando o convívio com seu agressor imposto pela justiça ou acabe desistindo. Então, a maioria dos processos acabam arquivados sem nem mesmo chegar na sentença, o que impossibilita que as partes possam recorrer, né? A gente tem mais 10 minutinhos, doutora. Eu abro para as suas considerações finais. Pois isso é uma coisa que está muito grave, né? Porque eu já observo que está havendo um recuo nas denúncias. Muitas mães hoje
já sabem qual é o martírio e que elas, uma vez denunciando, elas vão perder a guarda do filho, vão perder o convívio com o filho. Né? Então, elas perdem a guarda e perdem o convívio, são afastadas. É interessante esse pontinho aí da alienação parental, porque a mãe vai ser julgada porque ela está fazendo alienação parental. Tem gente que diz que é um crime que tem que ser punido, tem até prisão preventiva, o pessoal falando aí. Hoje eu vi um que dizia que tem que ficar em prisão preventiva, né, para não cometer, não repetir o crime. Mas a justiça pratica o que é chamado de alienação parental com a mãe. Exatamente. Né? Quer dizer, é o mesmo instrumento que é praticado, foi objeto de uma condenação anterior. Né? Então, ela é processada por alienadora, como alienadora, e ela passa a ser alienada pelo Estado. Né? Quer dizer, não tem a menor lógica isso. Não tem a menor lógica. Né? Porque se a alienação que não... Eu acho que cortou um pouco a nossa transmissão. Questionário. Ah, sim, agora voltou. Né? Tem umas pesquisas que fazem questionário. Questionário não é um método científico que seja muito aceitável. Né? E aí, o que acontece? Se a mãe, né, tenta proteger o filho, ela já né, punida porque ela está levantando uma acusação contra um homem. Não pode. Né? A gente está numa marcha regressiva, realmente. A gente está pagando muito caro, Alessandra, por um pouquinho de conquista que a mulher teve, que a mulher batalhou e conseguiu, mas é muito pouquinho. E o custo disso, o pagamento, está sendo, assim, draconiano. Não é brincadeira, não. É muito sério o que está acontecendo com mulheres e crianças. Né? Então, sabe, o percurso, por exemplo, do Hellinger. O Hellinger era um soldado alemão na época da guerra, foi logo preso, ficou quase a guerra toda preso. Aí ele era muito admirador do Hitler. O Hitler pediu a ele para fazer um arranjo, uma coisa qualquer, para melhorar os soldados traumatizados da guerra. Soldados nazistas traumatizados da guerra. Ele inventou a constelação familiar. Ele foi, primeiro, ele estudou filosofia, não estudou psicologia, nem psiquiatria, ele estudou filosofia, foi para a África, fez um monte de experimento com os Zulus, estudou teologia e virou padre. Aí foi para a África, ficou lá com os Zulus, fez um monte de experiência lá, aí pediu para sair de padre porque queria casar. Voltou e aí espalhou a constelação familiar como sendo uma técnica, sabe, que, na verdade, ela não serve para isso. Ela não tem nenhuma cientificidade, ela não tem... E ela abre brechas para um carnaval aí dentro. É um verdadeiro trio elétrico, tá? O que a constelação familiar faz, né? E essa admiração que ele tinha pelo Hitler, ele chegou a fazer um poema para o Hitler. Ele fez um poema e ofereceu para o Hitler. Né? E até o final da vida, ele fazia afirmações nazistas, claramente nazistas. Né? Então, é dessa pessoa que a gente traz a constelação familiar no Brasil e que vira esse dogma dentro da justiça. Né? Como é que a justiça aceita isso? Pois era bem esse ponto que eu ia tocar, doutora Ana. A justiça trabalha com o direito material, né? Ela mesma vem trazer essas pseudociências e esses testes, assim, a gente vê tanto na questão da constelação familiar, quanto as próprias perícias que eles pedem para comprovar a alienação parental.
não é aplicado nenhum teste reconhecido pelos órgãos de Não. psiquiatria, de psicologia. Não tem instrumento de aferição, não existe. Uma constelação familiar, dizer que foi o tataravô, dizer que foi o tio-avô do advogado, você não comprova isso. Como é que um juiz aceita isso? Sim, daí nós vemos processos assim em que a alegação de um homem é tida como a verdade, né? As provas que a mulher apresenta, provas materiais, são refutadas, né? E o juiz vai atrás de buscar a verdade. É esse o papel do juiz. Qual é a verdade? Ele decide antes da análise das provas, por exemplo, nos processos de alienação parental, que toda mulher é alienadora, e exige que os psicólogos comprovem isso no processo. Né? Inclusive, a gente tem denúncias aqui do CRP de profissionais passando por assédio moral, por se negarem ou por identificarem outras violências, né, no processo, e isso não ser aceito, os laudos serem retirados do processo, porque eles querem comprovar a alienação parental. A Flávia pergunta aqui se a gente tem acesso à relação de estados do Brasil que utiliza a constelação familiar. A senhora falou em 17 estados. 16 estados. Eu não tenho o nome deles todos, não, tá? Mas eu posso buscar, tá? Diga a ela que procure na Vozes de Anjos, que eu tento trazer essa informação. São 16 estados. E daí uma pergunta que... não, nossa... Era essa pergunta que eu tinha lhe passado. Não sei se a senhora quer trazer mais alguma consideração. A gente está encerrando a nossa live, doutora. Bom, a minha primeiro, né, que eu cheguei muito atrasada, mas eu queria ter dedicado esse momento de reflexão às pessoas, para a gente refletir também as pessoas, as mais de 100 mil mortes que a gente teve, e dedicar às mais de 100 mil famílias que a gente sabe que estão sofrendo agora, né? Essas crianças e essas mulheres estão sofrendo com constelação familiar, com alienação parental, com falsas memórias, né? Então, esse conjunto, esse kit, né? É um kit para esmagar, na verdade, o pouquinho de conquista que a mulher conseguiu, né? Mas eu deixo aqui o meu testemunho de que a gente continua, né? O meu compromisso em continuar caminhando, continuar falando, continuar denunciando, continuar, sobretudo, denunciando o que a intelectualidade não faz, não cumpre. Porque essas pessoas estudaram, essas pessoas têm obrigação de verificar, elas estão ocupando lugares que elas têm que verificar uma denúncia contra uma criança, contra uma mulher, né? E elas estão não só se omitindo, mas sendo perversas, né? Porque é uma perversidade muito grande nesse comportamento que a gente tem. Pois é, doutora Ana, em todas essas violências a gente vê que o Estado e nem o Judiciário, na verdade, estão preocupados com as vítimas, né? Quando acontecem essas reversões de guarda, não existe nenhum acompanhamento depois do que aconteceu com essas crianças, né? As crianças são simplesmente abandonadas. E daí a Rúbia pergunta aqui qual o trauma para uma criança retirada à força na reversão de guarda, né? Vamos passar a pergunta dela, antes de encerrarmos. E eu queria avisar, as pessoas estão perguntando aqui aonde seguir a doutora Ana, nós vamos colocar nos comentários também, a doutora Ana tem a página dela, e é a presidente da ONG Voz de Anjo também, onde se divulga muitos materiais, né, sobre constelação familiar, sobre alienação parental. Então, eu lhe deixo com a pergunta da Rúbia, que é sobre o trauma das crianças retiradas à força. Tá. A criança que está sendo retirada à força, geralmente ela é retirada com força policial, né? Por busca e apreensão, e o que fica para ela de alguma maneira denunciou o pai,
né, os abusos do pai, e a mãe foi tentar na justiça, né, como tem obrigação pelo ECA, ela é obrigada a denunciar, sim, qualquer adulto que tem conhecimento é obrigado a denunciar. Ela denunciou e ela perde a criança. O que acontece com essa criança? Essa criança é retirada, muitas vezes, de dentro de casa, da cama, do berço, que são crianças pequenas. A gente tem 51% dos casos de abuso sexual são de crianças de 0 a 5 anos. 5 anos. 0 a 5 anos. 51%. Então, você tem essa criança que, durante a infância, enquanto ela está crescendo, ela está tentando formar um código de ética, um código moral, um código legal do certo e do errado, ela se vê na mão de quem faz uma coisa errada com ela. Ela pode não dimensionar completamente o erro do abuso, mas, na verdade, ela se sentiu sendo presa pela polícia, porque ela sai muitas vezes no colo de um PM, e ela é entregue para o pai que abusa dela, e é afastada da mãe. Ela tem um sentimento em relação à mãe que é pouco compreendido, mas ela tem muita raiva da mãe. Ela passa a ter muita raiva da mãe, e ela acha que a mãe abandonou-a, né? E que não fez nada, que não resolveu o problema dela, né? Ela fez a parte dela, contando para a mãe, e a mãe, né, não fez nada, entregou ela para o pai, né? Que fica na cabecinha dela isso, né? E ela perde a capacidade de confiar no outro. Não é que ela desconfie, ela não cria um processo de confiança no outro. Porque só nesse episódio aí, você vê que tudo fica invertido. Então, ela perde a capacidade, ela está em desenvolvimento, ela perde a capacidade de confiar, de ter um processo de confiança, de adquirir confiança no outro, né? Ela não respeita a lei, a partir daí vai ser muito difícil ela respeitar, né? E ela pode ter um sofrimento muito grande, porque ela tenta o tempo inteiro esquecer para não lembrar e lembrar para não esquecer. Então, ela tenta esquecer para não lembrar daquela coisa tão dolorosa que ela vive. Mas ela precisa lembrar para não esquecer e não falar para outras pessoas, não, sabe? Que vai sempre dar problema para ela, porque ela vai ser cobrada, ela vai ser vista como mentirosa ou como fantasiosa, como, sabe, a que fez mal à família, que separou a família, né? Então, ela vai precisar o tempo inteiro ficar nesse sistema de vigilância permanente, precisando descansar a cabeça e sem conseguir, né? Então, você tem um desastre psíquico muito grande. A gente tem hoje já algumas pesquisas de algumas universidades, né, pelo mundo, que mostram que existe uma imagem de ressonância magnética que mostra que crianças expostas ao estresse extremo, que é violência física e violência sexual, são as duas formas de violência, essas crianças têm um número muito maior de epilepsia temporal. Essas crianças têm sequelas cerebrais, porque como ela está em desenvolvimento e ela fica sofrendo aquela tensão do abuso, e vai ficar, né, continuado, então aquilo faz com que estruturas cerebrais atrofiem, estruturas cerebrais deixem de ter função. E você vai ter um monte de crianças daqui a uma geração que vão ser incapazes para a vida em grupo, em sociedade,
né? Incapazes para o trabalho, incapazes para as relações afetivas, né? Porque isso tudo tem repercussão cerebral. A gente pensava que era só psicológica. Não é, tem imagem agora, tem imagem, tá? Então, a gente precisava prestar mais atenção, porque a gente vai ter um monte de jovens adoecidos de maneira permanente. Então, uma lesão de uma sinapse, de um neurônio que não cresceu por conta disso, ele não cresce mais. Ele acabou o tempo dele, entendeu? Se desenvolver. Então, não cresce mais. Ou seja, a gente tem um Estado e um judiciário como, atualmente, o principal causador de violências contra mulheres e crianças, né? Isso. E o principal violador a violência institucional, né, Alexandra? Sim, violência institucional. E o principal violador de direitos humanos, né, que não são respeitados, né, quando a gente leva as vítimas até o judiciário. Exatamente. Bom, eu queria agradecer a sua participação, dizer que a gente provavelmente vai lhe chamar para outras lives, né? A gente está com várias perguntas ali no chat, então, se a senhora puder responder depois, né? Que questão do tempo a gente não consegue trazer agora. Pedir para as pessoas curtirem a nossa página, nossos canais no Facebook, no YouTube e Instagram, e o convite também para curtir a página da doutora Ana, da ONGs Voz de Anjo, e da doutora Shirley. Nós vamos colocar o link de todas as páginas ali para que as pessoas possam acompanhar. E convidar que no sábado de manhã, às 10 horas, a gente vai estar recebendo o doutor Carlos Rosansky, né, juiz federal, presidente do Tribunal Criminal Federal de La Plata, província de Buenos Aires, né, que também fala muito sobre esse tema de violência contra as crianças, e ele vai trazer a violação dos direitos das crianças com o uso da lei da alienação parental. Né? Ele é show! Show, né? Ele é show! Agradecemos muito a participação de todos, né, que possam estar presentes com a gente, e avisar que as lives ficam disponíveis tanto no YouTube quanto no Facebook, para quem perdeu os nossos episódios anteriores. Muito obrigada mais uma vez, doutora Ana, nossa parceira aqui. Obrigada. E vai seguir com a gente até a gente derrubar essa lei maldita, né, de violência contra mulheres e crianças. Boa noite a todos e fiquem com a gente. Boa noite.